Uma pessoa está perguntando se existe diferença entre formação, conhecimento e sabedoria. Sim, parece que existe uma diferença de grau e de situação nessas coisas. Nós estamos em formação, não é? Quando estamos aprendendo alguma coisa, estamos nos preparando para alguma coisa, estamos sendo formados. O conhecimento é um fruto do nosso preparo. Conhecimento pode ser o fruto do nosso esforço de estudar, de querer saber as coisas, de nos preparar. Então a gente adquire conhecimento. É produto da nossa formação, do nosso estudo e esforço, da experiência. Sabedoria, isto vem da alma, isto vem de dentro. Você não pode se formar para ser sábio e nem adquirir conhecimento para ter sabedoria. A sabedoria vem de dentro. A sabedoria é uma outra forma de ver as coisas. O conhecimento traz um ponto de vista. A sabedoria está em outro plano, em outro nível. O conhecimento, ele é setorial. Você pode conhecer certas coisas e ali ficar faltando outras porque te falta conhecimento. A sabedoria, naquele momento em que ela vem, ela é completa naquele ponto que é necessário. Então a sabedoria vem completa naquele ponto que precisa dela naquele momento. E a sabedoria vem de dentro, vem da alma. O conhecimento é mais da mente, dos corpos, da experiência humana. Do conhecimento faz parte algum reflexo de sabedoria, mas o conhecimento é externo, é a experiência. E a sabedoria é algo interno que emerge à medida que a alma cresce, que a alma se expande. Se possível, nos falar alguma coisa sobre os 7 estados de cura de Mirna Jade. Porque o livro de Mirna Jade fala de 7 estados de cura. Esses 7 estados de cura, aos quais o livro acena, são 7 hierarquias que cuidam de cura. São 7 irmandades, em planos diferentes. As 3 primeiras hierarquias, as 3 primeiras irmandades, atuam nesses níveis tridimensionais, no etérico físico, no astral e no mental. Então estas 3 são 3 estados de cura, 3 hierarquias, 3 irmandades, para esses 3 níveis. Os outros 4 níveis, intuitivo, espiritual, monádico e divino, aí essas hierarquias, essas irmandades, já são compostas de seres libertos, seres imateriais, então que não atuam nesses 3 níveis tridimensionais. Então nós podemos entrar em contato consciente, eventualmente, com essas irmandades que atuam no físico, emocional e mental de Mirna Jade. Mas do mental para cima já são seres libertos e que nós não podemos eventualmente acompanhar conscientemente o trabalho deles, o trabalho de cura. O livro Mirna Jade, o livro é um processo de cura. Quando nós pegamos aquele livro e começamos a ler, nós entramos num processo de cura. E à medida que nós nos conectamos com trechos do livro, à medida que nós nos unimos com o que está ali, isto é sinal que em algum ponto nós fomos curados. Sinal que em algum nível, em algum ponto, houve uma cura, houve um equilíbrio. O livro é esse processo. As ilustrações que o livro contém acompanham esse processo. Então nós estamos lendo um capítulo que está falando de alguma coisa, mas na realidade aquilo é um processo de cura que está acontecendo. É um roteiro de cura. Quando surge uma ilustração, ela é evocativa,
ela é inspiradora para a gente sintonizar com o processo, não com o que está escrito. Se vocês veem lá, tem certas ilustrações que não tem nada a ver com o que está escrito. Está escrito uma coisa e a ilustração tem nada a ver com aquilo, aparentemente. A ilustração está em função de evocar esse roteiro, evocar esta trajetória. Então nós teríamos que estar lendo tranquilamente, não absorvendo os conteúdos ali e observando as ilustrações. Porque muitas vezes nós estamos lendo e não nos comunicamos muito com aquilo. Às vezes não absorvemos muito, às vezes não compreendemos. Mas aí a ilustração, que pode não ter nada a ver com aquilo aparentemente, a ilustração ajuda você a entrar naquilo. A ilustração é como se te levasse para um estado que facilitasse aquele processo. Então é como se a gente estivesse lendo e estivesse acontecendo outra coisa. Nos pontos em que a gente se sente muito dentro da coisa, nos pontos em que há mais comunicação, é porque foi atingido aquele ponto que precisava ser curado, aquele ponto que precisava ser removido ou que precisava ser dissolvido. Aconteceu quando a gente se comunica com aquilo que está escrito. Aqui se pergunta: como saber se nós devemos ir atrás dos meios para realizar tarefas que estão a nosso cargo? Ou se devemos aguardar pacientemente, sabendo que tudo que tiver de vir, virá? As duas coisas são verdadeiras, né? Tanto nós precisamos ir atrás dos meios para resolver as nossas tarefas, como é verdadeiro que nós podemos aguardar e os meios virão, se nós soubermos aguardar. Se trata de nós termos as duas coisas presentes para saber quando devemos fazer uma coisa ou quando está na hora de fazer outra, ou quando está na hora de mesclar estas coisas. Porque eu posso chegar no momento de ter que agir, de ter que ir atrás dos meios, mas eu não posso esquecer que esses meios aparecem quando tem que aparecer. Uma coisa não prejudica a outra. Eu posso fazer as duas coisas. Existe um caso mundialmente conhecido de uma civilização que sempre aguardou pacientemente que as coisas acontecessem. É a Índia. E é um país paralisado. E existe um outro caso contrário, que é o caso do Ocidente, que nem sempre espera que as coisas aconteçam, mas que partem para fazer tudo. E o Ocidente está aí para vocês verem. Então, uma coisa e outra são os dois extremos. E as duas coisas são verdadeiras. Nós temos que saber dosar estas coisas, saber equilibrar. Nem ficar parados, impassíveis, aguardando quando é hora de agir, quando é hora de fazer, e nem estar fazendo, se antecipando, quando é hora de esperar, quando é hora de observar. Que é que está a sabedoria de lidar com isto? A propósito desta pergunta, nós colocamos esta lei da correspondência, que é uma coisa que vem nos ajudar nesta reflexão. Isto é, esta lei da correspondência ajusta e coordena as necessidades que se apresentam com o potencial disponível para supri-las. Então existe potencial para suprir qualquer necessidade. Então não deveria haver necessidade se todo o potencial fosse usado. Mas existe uma lei que coordena isto, que não dá mais coisas do que aquilo que a gente pode receber, por exemplo. Por potencial disponível para suprir uma necessidade, nós estamos incluídos. Então depende de nós também. Então
Então, para uma necessidade ser suprida, a lei olha nós, que estamos encarregados da tarefa. O nosso potencial é um certo potencial. Então, a lei preenche aquilo. Então, é bom que o nosso potencial esteja emergindo, que o nosso potencial esteja sendo trabalhado, que o nosso ser esteja em transformação, porque às vezes nós podemos ser colocados numa tarefa e a energia não pode vir para aquela tarefa porque nós estamos muito limitados. Então isto é esta lei que vê. Então nós teríamos que estar numa posição de romper com as nossas limitações, de não nos habituarmos com as nossas situações, porque é a nossa situação, somos nós como molde que vamos receber esta energia para cumprir a tarefa. Energia não vem a mais do que aquilo que você pode fazer. A energia que vem para o cumprimento da tarefa corresponde a nós como vaso para receber aquela energia. Então nós vemos uma tarefa e certamente vamos receber a energia que nos corresponde para cumprir aquela tarefa. Mas temos que estar despertos, porque nós vamos recebendo a energia que nos corresponde, mas aí a nossa capacidade pode ir aumentando, pode ir se ampliando. Então vem mais energia que corresponde àquela ampliação, àquela transformação que se opera em nós. Então, se nós estivermos satisfeitos com a nossa atual capacidade, então nós nunca vamos ter energia para fazer mais do que aquilo. Agora, se nós estamos abertos, dispostos, disponíveis para nos ampliarmos em todos os sentidos, então nós podemos estar certos, porque isto é de lei, vamos ter mais energia do que temos hoje para cumprir melhor aquela tarefa. Isto é a lei da correspondência. E esta lei age também muito segundo a nossa disposição, segundo a nossa intenção e segundo aquilo que nós nos propomos. Então, se eu me vejo limitado e me dou por limitado e acabou, nunca vou ter mais do que aquela energia. E a minha tarefa nunca vai passar daquilo. Porque a lei é esta. Agora, se você desenvolve, se você se abre, se você se dispõe, se você invoca, a sua capacidade vai aumentar. A energia vai ser maior. E claro que a tarefa com isso vai se ampliar, vai se desenvolvendo e vai se universalizando. Isto tanto é verdade para um indivíduo, para uma pessoa, como isto é verdade para um grupo. Isto é, a soma dos indivíduos forma o estado do grupo. Então, se num grupo há muitos indivíduos conformados com as suas limitações e parados nas suas limitações, o grupo como um todo não pode ser ampliado, não pode vir mais energia para o grupo para a tarefa se ampliar. Mas se há muitos indivíduos nessas condições de serem ampliados, então aí o grupo fica na condição de ser ampliado. O grupo fica dependendo do número de indivíduos que estão numa posição ou em outra. E isto é válido também para todo um planeta. E aí, nisso, entram as civilizações que fazem parte daquele planeta, ou os níveis de humanidade daquele planeta. Então o planeta pode estar tendo um desenvolvimento especial porque a humanidade invisível, ou a humanidade intraterrena, ou a humanidade suprafísica está nesta posição favorável. Como também a humanidade de superfície pode estar limitando esta possibilidade do planeta, porque pode não estar na mesma posição dos outros níveis de humanidade. Então é bom a gente conhecer estas coisas, porque a repercussão destas atitudes nossas, esta repercussão é muito maior do que parece. Esta repercussão vai além
do nosso estado individual. Isto reflete no grupo do qual nós participamos e reflete no planeta. Quer dizer, reflete na conta do grupo e reflete na conta do planeta. Agora, esta lei da correspondência é muito suscetível e ela então age, se desenvolve muito em função de outra lei, que é a lei da atração magnética. Isto é, a lei da atração magnética é aquilo que nós atraímos por amor. Então, o amor, esta disposição, esta abertura desinteressada, incondicional, isto magneticamente atrai circunstâncias, atrai partículas, atrai situações que são necessárias para a ampliação de uma tarefa. E essa lei da correspondência tem em conta uma série de fatores. Então, a lei da correspondência, de mandar a energia que corresponde, ela está levando em conta muitos fatores, inclusive a nossa intenção, a nossa disposição, o nosso destino, os nossos vínculos kármicos, como isso está sendo trabalhado. Então, esta lei vai colocar isto tudo junto e vai regular esta energia, levando em conta tudo isto. Isto é um assunto que não deveria ficar restrito e não devia terminar aqui numa partilha. Isto é um assunto que deveria ser realmente estudado por cada um consigo, internamente, que deveria ser motivo de uma reflexão e o indivíduo tomar situações nas quais ele está envolvido para ver até que ponto a lei da correspondência está determinando coisas ali segundo a limitação dele, ou se pode aquilo ser ampliado. Enfim, isto é uma reflexão que nós poderíamos fazer individualmente, inquietude, para a gente descobrir outros significados e para a gente se encontrar mais dentro desta lei da correspondência. Isto é, aquilo que está à nossa volta, aquilo que nós dispomos, corresponde a um estado nosso que pode mudar. Pode mudar. Dentro desta lei, isso pode mudar. E aqui uma pessoa está pedindo que a gente fale um pouco sobre a tendência que nós podemos ter de estabelecer um território em volta de nós, nas tarefas, e não admitir que a participação de outras pessoas entrem aí. Então nós podemos ter uma tarefa e podemos nos sentir donos, proprietários daquela tarefa, daquelas coisas, daquele território, como diz a pessoa aqui. E nós, às vezes, consideramos uma intromissão no nosso território uma pessoa que vem para ajudar, uma pessoa que vem para, eventualmente, sugerir mudanças ali. Isto de nós nos sentirmos donos da tarefa e do território, isto é possessividade, né? Isto não tem outra definição. Isto é possessividade e falta de visão. Falta de visão, estreiteza mental, porque o outro vai sempre trazer algo, eventualmente, para completar aquilo que está acontecendo, para me completar. Então, se a minha visão é tão estreita que acha que o outro não pode se aproximar, então aquilo está fadado a ficar sempre como está. Porque a nossa disposição, a nossa energia tem limite e às vezes, para aquilo ter uma outra dimensão, precisa de novos componentes. Isso de um modo geral, não é? Agora, nós teríamos que tomar a decisão realmente de nos sentirmos parte da coisa e de querer apoiar a coisa, para que a coisa seja como deve ser. E não a gente fazer a coisa à nossa maneira. Porque a maneira do outro pode ser muito importante ali naquele momento, para apoiar aquela coisa.
Porque não sou eu que estou ali me realizando. Não é a minha personalidade. Ali deve surgir uma coisa. Ali tem uma coisa para surgir. E eu tenho que apoiar o surgimento daquela coisa. E muitas vezes até me redimensionando, me transformando, para deixar que aquilo seja como deve ser, como tem que ser. E aí a participação do outro, a colaboração do outro, é muito importante nesta química. Agora, isto fica assim um pouco cego, fica um pouco teórico e bastante rígido, se nós, enquanto não estamos nessa disposição, não nos abrimos às impressões que vêm do nosso interno. Porque nós podemos estar muito convencidos de uma coisa, podemos estar certos de uma coisa, e pode até estar certo, até um certo ponto. Mas de repente vem uma impressão do nosso interno que amplia aquela visão, que amplia aquele quadro, que amplia aquela concepção. E aí nos amplia também. E aí nós vamos ver também aquilo diferente. Embora estivesse certo. Mas se vem uma impressão interna, se vem algo do interno, aquilo vai se ampliar, aquilo vai mudar. Então, não é só nós nos sentirmos parte de uma coisa para aquilo ser real, para aquilo funcionar, para aquilo se ampliar, mas nós estamos abertos a essa impressão do nosso interior. Nós estamos abertos àquilo que vem de dentro, que vai atualizando aquilo que está acontecendo. E quando se trata de um propósito realmente evolutivo, nada falta. Quando existe um propósito evolutivo na pessoa ou nas pessoas, nada falta. Tudo acontece como tem que acontecer para que aquele plano evolutivo se cumpra. Então, tudo se faz pelo plano evolutivo. Tudo se faz para que a evolução aconteça, para que a evolução se opere. Você tem que estar nesta ideia, que você está fazendo algo pela evolução. Mesmo que haja certas coisas inadequadas, certas coisas limitadas, ninguém é perfeito. Mas a intenção de estar fazendo aquilo para a evolução, isto preenche muitas lacunas. Isto vai fazendo com que muitas coisas surjam, muitas coisas aconteçam, porque aí é o ritmo da lei evolutiva que vai levando as coisas. Muitas vezes nós estamos agindo, estamos tendo uma ação, e é bom que estivéssemos ali com um propósito bem evolutivo, porque aí a lei da evolução vai entrar naquele movimento. E aí eu posso ver que aquilo que eu estou fazendo está servindo dentro da lei evolutiva. É a lei evolutiva que entra ali, é o ritmo evolutivo que entra ali, naquilo que está acontecendo. Mas nós teríamos que ter realmente essa coisa muito central. E a gente vê também que nesse processo, às vezes falta que a gente vigie um pouco o que está acontecendo e a nossa atitude diante dos acontecimentos. Então aqui tem uma pergunta sobre isto, e veja que aqui nós temos esse símbolo que é a vigília permanente. Aquilo simboliza uma atitude de vigília que nós teríamos que nos lembrar dela. Em certos impasses, em certas situações criadas, se nós entramos num momento de recolhimento, se nós entramos num momento de vigília, se nós paramos um pouco com aquele redemoinho mental e entramos em recolhimento, buscamos um silêncio, buscamos uma vigília, naquele momento entra a lei evolutiva. E ali naquele momento começam até a mudar alguns rumos para as coisas com as quais nós estamos lidando. Então nós estamos lidando com muitas coisas, podemos até estar sentindo limitações, podemos estar sentindo falta de alguma coisa para fazer aquilo melhor, podemos a uma certa altura não saber
como continuar aquilo evolutivamente. O remédio nem sempre é perguntar para um e para outro. Às vezes é você parar, ficar quieto, entrar lá para dentro, e enquanto você está naquela situação, enquanto este ambiente de vigília, de silêncio está formado, ali dentro entra um outro ritmo, ali dentro entra uma outra força que começa a determinar uma série de mudanças, uma série de situações diferentes. Precisa é que o maior número de pessoas reconheça o que é a vigília, que um certo número de pessoas tenha aquilo na conta do que aquilo representa. E são essas que sustentam a vigília. Então, isto vai também se ampliando, isto vai também se comunicando com outros. Aqueles que têm consciência do que é a vigília, aqueles que têm consciência do que é aquela tarefa ou aquele compromisso, devem se aprofundar nesse seu conceito e nessa sua prática da vigília. Esses devem se aprofundar, porque isto vai irradiando para aqueles que têm menos consciência. A consciência é única. A consciência é única. Aqueles que têm consciência da vigília, aqueles que têm consciência do que é aquilo, devem aprofundar a própria consciência. Se aprofundam a própria consciência, isto naturalmente, isto vai expandindo, isto vai agindo, isto vai ajudando lá a consciência do outro. E uma pessoa que recebeu uma folhinha onde está escrito que as almas buscam em Figueira, e ela está pedindo que se fale sobre esta parte da formação da alma. Porque estava escrito nesta folha que as almas em Figueira vêm buscar formação, entre outras coisas. E o que a folha diz que é a formação das almas é a elevação do nível vibratório da alma. A alma vai elevando o seu nível vibratório. A alma vai se tornando mais pura, vai se elevando, vai mudando a sua vibração. E como é que a alma vai mudando de vibração? O que faz uma alma mudar de vibração? O que faz uma alma se elevar? É ela ir reconhecendo o propósito evolutivo em cada nível do universo. Então a alma precisa estar contatando um nível depois do outro do universo, para ela ir reconhecendo a vibração de cada nível. E nós teríamos que não dificultar que a alma fosse contatando esses diferentes níveis do universo, não? Nós não dificultamos, nós vamos colaborando nisto, se nós estamos na disposição de irmos contatando consciências mais elevadas, de irmos entrando em contato com esta hierarquia espiritual. Se nós temos esta aspiração, se nós temos esta decisão de irmos entrando em contato com essas consciências elevadas, nos dispormos a entrarmos em contato com essas consciências elevadas, isto possibilita a alma ir ficando livre, ir se dirigindo para outros níveis deste universo onde ela existe. E se nós estivermos, como estava dizendo antes, buscando este contato interno, isto é um estímulo para a alma. Porque a alma responde com aquela energia que ela tem naquele momento, com a energia do nível onde ela está. E se esta energia imbui a personalidade, se esta energia passa para os corpos, a alma já pode ir experimentando outros níveis, porque ela tem onde colocar esta energia. Então aí é muito importante a nossa intenção, é muito importante a nossa aspiração, esse nosso movimento de estarmos buscando estas coisas. E aí no nível da energia é assim que isto se dá.